Não sei se vocês sabem, essa é a quarta edição do workshop Conexão Entre Mulheres. É a quarta vez que eu compartilho com vocês a minha trajetória, como é que eu comecei há 15 anos atrás a fazer círculos de mulheres terapêuticos, numa época que ninguém sabia o que era isso, nem tinha internet dessa forma, Facebook, esse compartilhamento que a gente tem hoje. Quando falava círculo de mulheres, ninguém entendia nada. Falava, o que é isso? O que as mulheres ficam falando lá, Ana? Tinha preconceito de montão, não que não exista ainda, mas hoje muito menos. E eu comecei esse trabalho. Então, eu compartilho com você um pouco da minha história, da crise que eu vivi aos 30 anos, que eu já contei aqui uma vez, de como é que eu resolvi fazer um mergulho dentro de mim, da minha própria identidade de mulher, que eu queria entender. Na verdade, gente, o que eu queria entender era o que é que eu preciso fazer na minha vida para ser mais feliz. Eu estava vivendo um momento de crise, Eu tinha perdido minha mãe, numa fase de doença muito difícil, eu estava com crise no meu casamento, eu não estava feliz com a minha vida profissional. Tem mais alguém aí se sentindo assim? Ou alguém já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Um momento que você fala, meu Deus, o que é que eu faço para ser mais feliz nessa vida? O que é que eu faço para ficar bem com a minha vida? Celina Keila, que bom que você se inscreveu. Jaque Braz, boa noite. Boa noite, Rita. A Rita é Jordão e é de Campos do Jordão. Então, nesse momento eu comecei a me descobrir. Ninguém falou para mim, Ana, faz isso, faz aquilo, igual eu vou falar para vocês. E depois que eu comecei esse processo, ao mesmo tempo, eu estava fazendo mestrado na PUC de São Paulo, estava estudando feminino, eu estava fazendo grupos de mulheres, eu estava mergulhando no meu próprio feminino. Então, o método que eu criei para trabalhar com mulheres é um misto de tudo isso, é um misto da minha vivência de mulher, do mergulho na minha alma de mulher. Depois, também a minha experiência com outras mulheres. O que eu vi que realmente ajudava as mulheres, o que não ajudava. Eu fui por erro e acerto, né, gente? Não tinha ninguém para me ensinar. Não tinha uma mulher que eu conhecesse, que eu pudesse trocar ideias, que me falasse, faz isso, faz aquilo, faz essa vivência, se conecta com as mulheres dessa forma. Não tinha. Eu só tinha mulheres como modelo em livros que eu lia, né? Alguns deles muito bons, por sinal. Mas só livros. E também dos meus estudos acadêmicos sobre o feminino. Então, meu trabalho foi desenvolvido assim. E eu passei 15 anos fazendo círculos de mulheres. E ainda faço alguns, né? Agora eu tenho um círculo só aqui em Pindamonhangaba. E semana que vem eu vou começar um círculo presencial em São Paulo. E nesse processo todo, eu me tornei outra pessoa. Eu me tornei outra mulher. E eu não sei se alguém viu aí na minha timeline, eu escrevi que eu acolho toda mulher. Cada mulher que eu acolho, que é diferente de mim, ela me mostra algo sobre mim, um pedaço de mim mesma. E é nesse espelhamento que eu vou mostrando para vocês que estar entre mulheres não é a mesma coisa que trabalhar com homens e mulheres. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Estar entre mulheres faz você repensar o que você pensa sobre ser mulher. O que você pensa sobre seu corpo feminino, sobre menstruar, sobre engravidar, sobre parir, passar por um parto, amamentar, sobre ser mãe. Muitas mulheres acham que é uma desvantagem ser mulher. Ah, eu queria ser homem é mais fácil. Lá no fundo, o que é que você acredita sobre ser mulher? Você está de bem com o seu feminino, com ser mulher no mundo? Qual é o nosso papel social, né, em todos os sentidos? Qual é o nosso papel de mãe, de filha, de esposa, de amiga, nosso papel de gênero na sociedade brasileira, nesse momento tão delicado? Qual é o nosso lugar? Qual é o meu lugar de mulher? Então, eu descobri, ao longo do tempo, que enquanto as mulheres, não olharem para isso, se ela tem problemas com questões da família dela, se ela foi ferida, se ela tem questões na identidade de mulher dela, que são muito pesadas para ela, que ela não consegue lidar, ela vai ter dificuldade de lidar com outras mulheres. Vocês entendem? Então, todo o meu trabalho começa a partir disso. Então, se você quer transformar a vida de outras mulheres, se você tem esse sonho, nunca fez nada, quer começar do zero, eu vou te ensinar como é que eu comecei. Eu vou te compartilhar com você toda a minha história no workshop. E é muito lindo, porque a gente tem 3 videoaulas, onde eu vou contando detalhadamente
o passo a passo, vou contando histórias, histórias das minhas alunas do mentoring, vou contando para vocês a transformação que elas fizeram na vida delas e como que depois de passar por esse método, elas começaram a trabalhar. Eu não sei se a Luciana tá aí, seria uma alegria imensa se ela estivesse aí. A Luciana Zoccoli é uma aluna da turma 5 do mentoring, ela acabou de sair. E ela me mandou as fotos do trabalho dela. Ela começou do zero. Ela nunca tinha feito um círculo de mulheres. E ela começou, como ela é especialista em literatura, ela é pós-graduada em literatura. O que ela fez? Ela começou a trabalhar os contos com as mulheres. E hoje ela já tem mais de 40 mulheres. Isso, assim, eu não sei nem dizer para vocês em quanto tempo, em um mês, 2 meses. Como é lindo ver as mulheres desabrocharem, começarem um trabalho do nada, quando elas conseguem compreender, primeiro, qual é a habilidade dela. Porque as pessoas falam, Ana, mas para fazer círculo de mulheres, para trabalhar com grupos de mulheres, eu tenho que ser psicóloga? Não, você não tem que ser psicóloga. Você vai fazer a partir daquilo que são as suas habilidades únicas. Então, a Raquel, por exemplo, que foi minha aluna na turma 1, ou a Daniele Mendanha, querida do meu coração, da turma 2, ou a Cris Faco, agora da turma 3, elas trabalham com terapias complementares. Então, a Dani Mendanha, por exemplo, fez um círculo de mulheres fitoterapêutico. Olha que lindo. E assim cada uma vai. A Juliana, querida Juliana, na turma 2, ela fez um círculo de mulheres a partir das danças circulares, porque é isso que ela sabe fazer. Cada uma de nós pode transformar a vida de outras mulheres de uma forma muito criativa a partir daquilo que você sabe, que você domina, que está no seu alcance. E tudo é terapêutico, mas não é terapia. Terapia a gente deixa para os psicólogos. Terapia a gente deixa para quem tem domínio e tem esse saber. Mas um trabalho terapêutico, até falar e escutar. Escutar outras mulheres e poder ser escutada é terapêutico. Então me conta aí, gente, de onde vocês são e quem já faz. Gil Ramos, boa noite. Vilma Tavares, boa noite. Quem já faz trabalho com mulheres, me conta. Qual é o trabalho que você faz hoje? E quem nunca fez, como a minha aluna que eu acabei de contar, a Luciana Zoccoli, quer começar e começou do zero e está aí fazendo um lindo trabalho a partir dos contos, da literatura. Me conta se você quer começar, se você tem esse sonho de ajudar, de transformar a vida de outras mulheres. Eu tinha esse sonho. E olha, eu digo para vocês que nós somos uma rede de mulheres crescendo, crescendo, crescendo silenciosamente nesse país lindo. Com todas as dificuldades, nesse país maravilhoso que é o Brasil, a gente está crescendo. É uma rede incrível de mulheres que se importam. É uma rede incrível de mulheres que estão a serviço de outras mulheres. Fiz algumas oficinas literárias. Que lindo, Regina! Gente, me conta aí mais. Quem já trabalha com mulheres, o que é que você faz? Qual o tipo de trabalho que você faz com as mulheres? Aí você pode me perguntar, Ana, ok, mas eu já faço trabalhos com mulheres. A Tânia de Paulo quer ajudar com o dom da culinária. Que lindo, que lindo. Imagina reunir as mulheres para cozinharem juntas, contar histórias durante a comida, resgatar a memória da família, conexão com a mãe, com a avó, com aquelas mulheres que vieram antes, através da comida. A reconstrução das histórias familiares. Nossa, é maravilhoso isso. Selma de Goiás, Jaira, Rose Scherer, de Santa Cruz do Sul. Você já esteve aqui uma vez, né, Rose? Ionara, não sei como fala o sobrenome, Ionara. Então, me digam aqui, para quem já faz trabalho com mulheres, de que forma que o workshop Conexão entre Mulheres pode te ajudar? Eu vou te dizer. Eu conheço muitas mulheres que são médicas, por exemplo, Ana, mas qual tipo de médica? Médica pediatra, Ronice de Minas, boa noite. Médica pediatra, por exemplo, que trabalha com muitas mães, médica ginecologista, que trabalha com a mulherada, e outras tantas especialidades médicas que estão mais conectadas às mulheres do que às outras. Essas mulheres às vezes chegam para mim exaustas, exaustas, e falam, Ana, eu estou muito cansada, eu atendo um monte de mulheres, Nazaré, do Mato Grosso do Sul, eu estou exausta, eu estou super cansada. Ângela, querida, boa noite, mais uma aluna, uma mentoriana me assistindo, a Alvina, não sei como fala o seu nome, Espírito Santo, trabalha com costura, minha avó também trabalhava, Alvina, que lindo. Isaura, boa noite, Cláudia Sapavini, será que é isso? Trabalho com óleos essenciais. Que linda, Ângela. Eu sei que você é de Recife, sua linda. Então,
as mulheres chegam para mim, Ana, eu estou exausta. A Ivonete é de Bonito, Mato Grosso do Sul. Ai, quero tanto ir para Bonito, Ivonete. Erenice, artesã, tenho ajudado muitas mulheres. E tenho tido lições excelentes, tenho aprendido muito, ajudou. Sou de Recife, que bom. Tânia Leal de Campina Grande, Maria Rita de Sorocaba, Edna, boa noite. Isaura Viana, boa noite. Maria Cristina de Mota, Salvador, Bahia, que lindo. E aí as mulheres chegam cansadas, sem energia, falando, eu tô sugada, eu tô trabalhando, eu acredito no meu trabalho, mas eu tô muito cansada. O que acontece nesse processo? Acontece que muitas mulheres, de uma forma muito linda, são muito doadoras, são muito cuidadoras dos outros. Quem é cuidadora aí, levanta a mão. Um monte de mulheres. Só que essas mulheres, nesse processo de ser cuidadoras, muitas vezes colocam os outros, colocam tudo e todos acima de si mesmas. Esquecem de cuidar de si mesmas. E nesse processo de muita doação, elas ficam exaustas, elas ficam fora do lugar delas, elas entram no processo de querer ser salvadoras dos outros. Então, a primeira coisa que você vai aprender, se você já é uma profissional, psicóloga, coach, se você trabalha com beleza, tantas coisas que vocês já me falaram aqui, né? Se você trabalha com óleos essenciais, se você é uma terapeuta holística, se você é artesã, se você trabalha com dança, trabalha com... Enfim. Se você é da Mary Kay, se você trabalha com vendas, Marilza de Araras, eu tenho um grande amigo de Araras, Marilza, um amigo querido do meu coração. Ivanilda Figueiredo, boa noite. Então, nesse processo todo, as mulheres ficam fora do lugar dela. Ela sai do espaço de profissional e ela entra no processo de misturar um pouco a história dela com a outra mulher. E aí, quando ela sai do trabalho, ela está exausta, ela está sobrecarregada, ela está carregando a história de todo mundo. Então, o que o workshop vai ajudar você que já é psicóloga, terapeuta, coach, esteticista e tudo mais que vocês estão me falando aqui, é te ajudar a compreender qual é o seu papel como profissional, qual é o seu lugar como profissional. Isso não tem nada a ver com frieza, vocês entendem, gente? Eu acredito que muitas de vocês, se eu me perguntar para vocês, vocês me acham fria? Talvez eu acho que vocês vão me falar que não, sabe que eu estou enganada? Mas eu acho que não. Muita gente me fala que eu falo de uma maneira doce, que gosta de me escutar, que minha voz acalma, mas eu não saio do meu espaço de profissional. Isso não quer dizer que eu não sou sensível a tudo que vocês me falam, mas quer dizer que eu compreendo que as causas coletivas, as grandes questões coletivas, como isso que a gente viveu no Brasil nesse momento político, né? Todas essas questões envolvendo Bolsonaro e Haddad, essa disputa, essas brigas de um lado e de outro, isso é maior do que o indivíduo, isso é maior do que nós. O sofrimento coletivo ele é maior do que nós. Quando eu entendo isso, quando eu entendo qual é o meu lugar, eu não saio carregada, eu não saio carregando os problemas de todas vocês, carregando tudo aquilo que vocês me falam, mas eu estou ao lado, com respeito. E eu entendo que ajudar é uma arte. Toda mulher que se coloca a serviço das mulheres, que se coloca a serviço de ajudar as outras pessoas, ela é uma profissional da ajuda. Toda profissional da ajuda que quer transformar a vida das pessoas precisa ter clareza até onde ela pode ir, até onde ela pode atuar. Precisa aprender a ajudar, sem esquecer de si mesma, sem carregar o problema dos outros, porque isso não ajuda em absolutamente nada, não ajuda em nada. Você não alivia ninguém carregando os problemas das outras pessoas. Você só fica mal. E aqui entra a história da regra do avião. Quem já sabe essa história, levanta a mão aí. A regra do avião é quando é assim, se houver despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. O que você tem que fazer? Se você tiver com uma pessoa dependente de você, com uma necessidade especial, se você tiver uma criança do seu lado, primeiro você coloca a máscara em você. Depois você coloca na pessoa que depende da sua ajuda. Por quê? É óbvio, né? Porque se eu fico mal, se eu não coloco oxigênio e morro, as duas pessoas estão em risco, eu e quem depende de mim. Então, ao contrário do que muitas mulheres fazem, que é se sacrificar, sacrificar, sacrificar
pelo marido, pelos filhos, pelos pais, pelos vizinhos, pelos cunhados, pelos amigos e também pelas mulheres com quem elas trabalham, o nosso caminho, caminho de amor e de servir, é um caminho de alto amor. É o contrário. Quando eu cuido de mim, eu estou amando as outras pessoas. Porque eu me preservo, porque eu permaneço inteira. Quando eu escuto as minhas próprias necessidades, eu me torno uma pessoa melhor. Eu me torno uma pessoa capaz de cuidar, capaz de me doar, capaz de fazer diferença na vida das outras pessoas. Então, é preciso que a gente inverta essa lógica e comece a cuidar da gente, sem culpa, entendendo que sistemicamente, quando eu cuido de mim, eu cuido de todos que eu amo, eu cuido de todos que estão ao meu redor, eu cuido de todos com os quais eu me importo, eu cuido dos meus projetos, eu cuido dos meus sonhos, eu cuido de tudo quando eu cuido de mim. E quando eu estou no processo da cuidadora, da salvadora, acontece o contrário. Eu fico insatisfeita, cansada, exausta, eu me sinto vítima do meu trabalho. Eu me sinto refém das outras pessoas, eu fico com raiva, eu fico insatisfeita, eu fico amarga, eu fico reclamona. Vocês conhecem alguma mulher reclamona aí? Que reclama de tudo e de todos, como se ela nunca pudesse viver a vida que ela quer viver. Então, todo o processo que eu quero compartilhar com você no workshop começa depois de amanhã, não é amanhã, depois de amanhã, dia 1º, quinta-feira, 1º de novembro. É um dia lindo, né? Dia 1º de novembro, a Ângela está falando que ela é muito sensível. Você é mesmo, Ângela. Eu vi mesmo você no encontro de alunas. Eu vi a sua sensibilidade ao campo. Dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. É um dia lindo, é dia do aniversário de um grande amigo meu. A gente vai começar, então, o workshop Conexão Entre Mulheres. O que eu quero te ajudar é isso, é aprender a cuidar de você, mas antes disso, aprender a se escutar, a escutar o que vai no seu coração, escutar as suas próprias necessidades, a se comprometer a cuidar de você mesma. Maria Cristina, perfeita essa colocação da reclamona. Todas nós, Maria Cristina, temos uma reclamona dentro de nós, não é? Todas nós temos. Se a gente não cuidar, a gente vai se descuidando, se descuidando, se descuidando. A gente vira mulher tarefeira, a gente começa a fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente não dá conta de mais nada. E, de repente, a gente está exausta. Aí a gente começa a reclamar, reclamar, reclamar. A Jaque está falando que leu meu blog e está amando. Que bom, Jaque, fico feliz. Mônica Gomes, boa noite. Isaura Viana, eu o quê? Eu não sei o que você está respondendo, eu fiz várias perguntas, né? Érica Félix, olá, tudo bem? Então a gente começa a ficar essa mulher reclamona, insatisfeita. Eu brinco com as minhas alunas que é a bruxa da boca aberta. Eu falo que todo mundo tem uma bruxa da boca aberta. O que quer dizer isso, a boca aberta? Quer dizer aquela dimensão dentro de nós, mulheres, que nunca está satisfeita com nada. Que nunca nada é suficiente. Aquela mulher que só quer reclamar, reclamar, reclamar. Tudo que você fala mais. Aí você fala, você quer mais, mais, mais. Ela se sente vítima. Então, se você quer transformar a sua história, começa a transformar. A Betânia está falando que ela está assim. Sai desse lugar, Betânia. Começa a transformar a sua própria história. Começa a fazer algo por você. Você não vai conseguir ajudar outras mulheres nesse estado de abandono, de não se cuidar, de só reclamar da vida, de se sentir vítima. Se você quer transformar a vida de outras mulheres, começa cuidando de você. A Ângela, minha aluna, está perguntando aqui, falando que ela é muito sensível, como é que ela faz para diminuir essa carga? Ângela, a sensibilidade é um dom. Eu também sou extremamente sensível, extremamente sensível. O que a gente faz com isso? Isso não é um defeito de fábrica. Isso não é para nos atrapalhar. Você precisa encontrar um caminho de lidar com a sua sensibilidade, precisa encontrar um caminho de se proteger e precisa encontrar um caminho de colocar a sua sensibilidade a serviço das pessoas. O que eu tenho feito na minha vida, que me ajuda tanto profissionalmente, e é isso que eu ensino no Mentoring para vocês, é justamente como é que eu coloco a minha sensibilidade a serviço. Abro um espaço na minha vida profissional em que a sensibilidade passa a ser uma ferramenta e não algo que me atrapalha, né? Tem uma querida aqui falando que ela nunca se escutou.
Acho que eu conheço essa querida aqui, Roberta Carneiro. Beijo, Roberta, saudade de você, viu? A Miriam Minali tá falando que é muito ruim ficar perto de alguém assim. É ruim mesmo, quando a pessoa só reclama, se sente vítima, né? E quem se sente vítima, só ela pode sair desse lugar. Se você perguntar assim para mim, Ana, o que é que você acha que é o ponto de partida para uma mulher se transformar, para uma mulher se empoderar, para uma mulher se reconciliar com a sua história de mulher e realmente poder ajudar outras mulheres? Eu vou dizer para você, você se conectar com a sua força feminina. Então, agora eu queria saber se você, a Clau Cardoso, se vocês têm perguntas para mim. Quem já trabalha com mulheres ou quem quer trabalhar com mulheres, se tem perguntas que você gostaria que eu respondesse para a gente fazer um aquecimento aí para o workshop que vai começar de primeiro. Clau Cardoso, eu ainda sofro um pouco com o sofrimento das outras pessoas. Muito bom isso, Clau. Muito boa essa questão. Olha, existem muitos motivos pelos quais algumas mulheres ficam sofrendo com o sofrimento das outras pessoas. Boa noite, Rosangélica. O mais comum é quando a mulher está fora do lugar dela e ela não se conectou ainda com a própria força interna dela. Por isso que eu digo, e eu vou explicar isso melhor no workshop, mas eu digo para as minhas alunas que a gente só leva outra mulher até onde a gente foi dentro da gente. Tá? Então, para você parar de sofrer com o sofrimento das outras pessoas, é preciso que você se conecte primeiro com a sua força feminina. E depois que você fizer esse caminho, você vai ser um agente para que as outras mulheres se conectem com a força delas. Enquanto você não se conecta com a sua força, tem dó das pessoas. E quando a gente está com dó, ninguém tem dignidade diante da gente, a gente não consegue acionar a força de outra mulher. Vou contar uma história para vocês. Eu não sei quem aqui assistiu, há um tempo atrás, teve um programa que foi o The Voice Kids, que passa aos domingos, né? Nem sempre eu assisti muito poucas vezes, mas isso me contaram e depois eu assisti porque achei o trecho na internet. A Ivete Sangalo, que é essa mulher porreta, essa baiana porreta, ela estava de jurada e uma menininha, uma das candidatas lá do The Voice Kids, ela veio cantar com uma voz linda. Quando ela começou a cantar, ela teve um acesso de tosse. Ela começou a tossir. E na hora que ela começou a tossir, a Ivete Sangalo, do ponto que ela estava ali, sentada naquelas cadeiras lá de jurado, que vocês sabem qual é, ela olhou para a menina e fez assim. A menina olhou para ela e respirou e continuou cantando. Esse olhar da Ivete é vamos, 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 vamos. Quero ver, quero ver, quero ver, vamos. Esse olhar é uma das facetas da força feminina. Vocês já viram quando a nossa mãe, quando a gente faz algo, vocês já passaram por essa experiência, quando você fez algo na sua vida e a sua mãe, ao invés de ficar com dó de você, olhou para você e falou, bora, 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 seguindo, vamos. Isso não é dureza. Isso é olhar para outra mulher e dizer, você dá conta. E quando ela fez isso com a menina soltou a voz. Então a gente pode, de fato, tirar o melhor ou o pior de uma outra mulher. A gente pode ter dó e achar ela uma coitadinha e achar que ela é vítima do destino dela. E ninguém é vítima do seu destino. Ninguém é, gente. Ninguém é. Em nenhuma situação. E todo mundo tem força. Tem uma frase do Bert Hellinger que para mim é muito importante. Quando ele diz assim, todo ser humano tem força para lidar com seu destino. Vocês ouviram aí? Escuta aí com seus 3 ouvidos. Que eu falo que a gente tem 2 fora e um ouvido interno. Todo ser humano tem força para lidar com o seu destino. A Mônica Gomes está falando que ela assistiu o programa com a Ivete Sangalo. Então, quando você faz isso, você não precisa fazer esse gesto, mas é essa força interna que olha para outra mulher e fala, você dá conta. Eu acredito em você. E quando eu faço isso, eu sustento a força da outra mulher. Agora, se eu não sinto a minha força interna, se eu não sei do quanto que eu já superei nessa vida, tudo que eu já tive que passar, tudo que eu conquistei, todas as vitórias, todas as coisas difíceis, dolorosas e todas as coisas lindas que eu já passei nessa vida, como é que eu vou dar conta? Se eu acho que eu sou fraquinha, que eu sou coitadinha, que eu sou vítima, como é que eu vou dar conta de sustentar outra mulher? Vocês entendem?
E é sobre isso que eu falo com vocês no workshop. Eu mostro para você o caminho que você precisa fazer. Por que não adianta você só abrir um círculo de mulheres? Você precisa sustentar esse campo. Você precisa sustentar essa energia. E se você é médica, coach, psicóloga, se você trabalha com moda, se é diretora de vendas, se você é executiva, tem uma equipe de mulheres que você lidera, funciona do mesmo jeito, no um a um ou nos grupos. Você precisa olhar para outra mulher e enxergar a força dela. E isso a gente só faz quando a gente, de fato, se conectou com a nossa própria força. Uau, que lindo! Temos 145 mulheres acompanhando a live hoje. Uau, que alegria, gente! Eu queria saber quem mais tem perguntas sobre grupos de mulheres, sobre atendimento individual à mulher, sobre trabalhar com mulheres, começar do zero. Quem tem dúvida aqui? Ana, o curso que você disponibiliza pós-workshop também tem um caráter terapêutico para quem o realiza? Exercícios, vivências? Sim. Ou é somente conceitual para o desenvolvimento da prática com mulheres? Sim, tem as duas coisas, Sônia. O mentoring, que vai começar depois do workshop, ele tem duas etapas, tá? Ele é formado em... Na verdade, ele tem 3 partes. Mas o curso tem 2 etapas, que são as 2 primeiras partes. A primeira parte é trabalho com vocês. Com vocês, por causa disso tudo que eu estou falando. Você precisa rever a sua própria história, você precisa se reconciliar com a sua história de mulher e se conectar com a sua força de mulher. Força, olha que interessante, é falar força de mulher, força feminina. Aí eu quase falei força de menina. Muito interessante, porque a nossa menina guarda uma grande sabedoria. A menina que você foi te trouxe até aqui. Então, também é a nossa força de menina. A nossa força de mulher, a nossa força feminina. Gente, nós somos capazes de tudo quando a gente se conecta com essa força. Ninguém para uma mulher depois que ela descobre que ela pode se curar e que só ela pode se curar. Por isso que eu não acredito no empoderamento feminino no sentido de que eu vou te empoderar. Não, é você que vai se empoderar. A partir da primeira etapa do mentoring, que é esse trabalho de você trabalhar com você mesmo. A segunda etapa é, ok, depois que você fez a sua caminhada, como é que você vai aplicar isso praticamente com as mulheres? E depois a terceira parte do mentoring, que não é uma terceira etapa, porque ela acontece ao mesmo tempo, são os encontros ao vivo comigo, como está tendo aqui, só que uma outra ferramenta onde você fala, eu vejo sua carinha, tem vídeo para todo mundo, e você vê todas as outras mulheres da turma, e é lindo de viver. É assim que funciona. A Wanda Martins está falando, nunca trabalhei com mulheres, como devo começar? Wanda, você deve começar pela sua jornada interior, olhar para você, olhar para a sua história e começar a olhar quais são as suas habilidades, que habilidades únicas que você tem, que você pode colocar a serviço das mulheres, no que você é boa. Que lindo, a Mônica Gomes está falando que ela é técnica de enfermagem e trabalha com puérperas no hospital. Que lindo, é um momento que as mulheres precisam muito, muito de intervenção. Muito. É maravilhoso isso, porque você colabora no vínculo entre mãe e filhos. Isso é o começo da vida. Isso é a forma como as pessoas aprendem a amar. Quando uma criança chega a esse mundo, a primeira percepção que ela tem, a primeira imprint que ela tem do mundo é um disparador para a forma como ela vai aprender a amar na vida. O seu trabalho é muito importante, mãe. Eu honro o seu trabalho e fico muito feliz que você esteja aí fazendo isso. Ah, Jaque Braz, sempre quero levantar as minhas amigas que sofrem com relacionamento sentimental. Mas você não quer salvar não, né, Jaque? A gente é profissional da ajuda ou pode se tornar, mas sem ser salvadora, sem carregar o problema de todo mundo, sem invadir as pessoas, tá? Precisa cuidar muito disso, tá bom? A Cláudia está dizendo que foi muito profunda, a menina que eu fui me trouxe até aqui. Exatamente isso. A Rejane Rocha, como eu posso reunir mulheres e fazer um chamado atrativo para discutirmos pontos que fazem parte das nossas dificuldades? Olha, Rejane, isso é uma resposta longa, tá? Tem um passo a passo que eu vou explicar no workshop. Não dá para eu responder tudo aqui para você, mas eu posso falar o primeiro passo. Um bom exemplo seria você fazer primeiro um encontro gratuito. Faz um encontro gratuito e fala para elas qual é o seu propósito, tá? E isso vai te ajudar. As mulheres virão e você mostra o seu propósito. Mas depois, para transformar esse trabalho gratuito no trabalho profissional, aí eu precisaria de mais tempo para ensinar você, tá? Mas isso, nesse momento, já vai te ajudar. Alexandra, sou psicóloga, quero trabalhar com mulheres, estou um pouco perdida. Como começar a mostrar o meu trabalho?
Então, Alexandra, é a mesma resposta que eu acabei de dar para a Rejânia. Tem um passo a passo enorme, mas você pode começar fazendo uma reunião com mulheres gratuita, contando o seu propósito, desenhar o seu projeto, olhar para o que você quer. Agora, antes de começar o trabalho com mulheres, ó, lidem com as questões femininas de vocês. Então, vocês vão se enroscar com as outras mulheres. Vocês vão ficar implicadas com as mulheres que são diferentes de vocês. Vocês vão tender a acolher quem pensa igual e a excluir quem pensa diferente. Porque para a gente lidar com a diferença com outras mulheres, para a gente estabelecer um vínculo de confiança, é muito importante que a gente olhe para aquilo que foi ferido em nós mesmas em relação a outras mulheres, ok? A Irenice está falando que a gente precisa pedir perdão para a menina interior. Ó, Irenice, tem uma visão um pouco diferente. A gente viveu aquilo que a gente viveu, sabe? O meu trabalho com as mulheres é ajudá-las, e eu me incluo nisso, a dizer sim para tudo que foi do jeito que foi. A gente não tem como voltar atrás e passar uma borracha e fazer tudo diferente, você compreende? Então, o nosso caminho de cura interior é um caminho de aceitação, de concordar com aquilo que foi, do jeito que foi. Quanto mais a gente concorda com isso, mais a gente solta. Ninguém fez a criança interior sofrer. As nossas crianças sofreram porque faz parte da vida, sofrer, se frustrar, porque cada uma de nós teve uma experiência familiar, para umas um pouco mais pesada, para outras menos, mas a gente tem recurso. A boa notícia para tudo isso é que nós temos recursos internos para lidar com isso. E eu falo para vocês, ao longo desses 15 anos trabalhando com muitas mulheres, centenas de mulheres, no final estava trabalhando com mais de 100 mulheres presencialmente por mês, e agora, depois do trabalho online, de 2016 para cá, só nas 3 versões anteriores desse workshop que vai começar depois de amanhã, 20 mil mulheres participaram. 20 mil mulheres. Escutando todas essas milhares de mulheres, eu digo para vocês, as mulheres têm recursos incríveis, as mulheres são incríveis, por isso elas dão conta da maternidade, né? É muito bonito. Nós não somos melhores que os homens, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando sobre a força feminina. Então, a gente tem recurso para lidar com o nosso sofrimento, a gente tem recurso para soltar o que não serve mais, porque eu vejo muitas mulheres carregando como se tivesse caminhando pela vida, como se estivesse carregando uma mochila pesada, pesada de dor, de sofrimento, de tudo que passou. Tem mulheres que chegam para mim falando, você não sabe como foi a minha vida. Eu já escutei tudo que vocês imaginarem, mais um pouco, de tantas milhares de pessoas. Mas, olha, eu vou dizer para vocês, todo ser humano sofre. Não tem um ser humano que não sofre. Você não é pior do que ninguém. A sua vida não foi tão pior como você imagina. É que você não conhece em detalhes a vida dos outros. E se as coisas foram muito difíceis para você, solta, solta. Uma vez eu ouvi um grande terapeuta dizer para as pessoas, uma pessoa que estava com um sofrimento muito grande, uma carga muito pesada, e ele falou para ela, você sabe o que a gente faz com isso? Com essas memórias dolorosas? Ela falou, não. Ele falou, nada. Deus nos deu o dom do esquecimento. Então, esqueça, solte, solte. Então, a gente tem muito recurso para lidar com aquilo que foi. E o que já foi, gente. A gente honra o passado quando a gente toma ele no nosso coração do jeito que foi. Com as dificuldades, com as alegrias. E a gente, a partir disso, olha para frente. A gente segue adiante. Ana Maria está falando que ela tem complexo de inferioridade. Ana Maria, olha para isso, pede ajuda se você precisar, de um terapeuta, de um coach, mas, sobretudo, entra no processo de auto-amor. Porque vocês encontram, de vez em quando, uns nomes assim, eu sou ansiosa. Se você coloca na sua cabeça que você é ansiosa, você passa a ser sempre ansiosa. Se você afirma, eu tenho complexo de inferioridade, você vai ficar sempre se sentindo inferior. Solta esses rótulos. Experimenta. A vida é uma brincadeira, gente. A vida também é leve. A gente pode experimentar fazer diferente, se sentir diferente. A gente pode experimentar esse processo tão desafiador, que é esse processo de auto-amor, de cuidar da gente.
A Isaura está falando de algumas dicas para quem está começando a trabalhar com grupos de mulheres. Saúde, beleza, bem-estar, sou técnica em nutrição. Uma dica que eu dou, assim, muito importante, Isaura, é trabalhe a sua escuta, a sua capacidade de escutar as mulheres. Muitas mulheres falam, eu comecei o ciclo de mulheres, as mulheres não ficam, como é que faz? Eu trabalho com emagrecimento, as mulheres não ficam. As mulheres vão ficar com você nos seus grupos à medida que elas sentirem que elas não são julgadas por aquilo que elas são. E à medida que elas sentirem que você realmente as escuta. Então, uma dica muito importante que eu dou, e que eu vou falar no workshop, vou falar no segundo vídeo do workshop, é sobre a escuta ativa. O que é essa escuta ativa? O que a gente precisa para realmente ouvir as pessoas? Porque vocês acham que vocês escutam, mas vocês vão descobrir que atrás disso a gente pode escutar de uma forma muito mais aberta. E é essa escuta que faz as pessoas ficarem. E é através dessa escuta que você realmente descobre de que forma ajudar as pessoas. Maria Delma, sem invadir as pessoas, me fez lembrar uns minutos atrás. Fico pensando em como ajudar amigas depressivas. Exatamente, é um desafio, né, Maria Delma? É um desafio. Sobretudo, gente, quero dizer para vocês que... Vou dizer uma coisa triste para vocês, mas que é verdade. Algumas pessoas não querem ser ajudadas. É muito difícil ajudar alguém que não quer ajuda. Então, olhem para isso também. A Angélica Afonso, que é esteticista, trabalha com mulheres, trabalha com a autoestima delas, que minhas lives têm ajudado bastante. Que bom, fico feliz também, querida. A Karina Nogueira está falando aqui, o que resiste, persiste. Que interessante, né? A Ana Maria, muito obrigada, Ana. Deus abençoe. Amém, abençoe todas nós. Rezem por mim, gente. A coisa mais bonita que eu aprendi nas mulheres são as mulheres que são capazes dessa intercessão, independente de qual seja a sua religião. Eu, Ana, aprendi na minha vida a respeitar todas as religiões. E, sobretudo, aprendi a respeitar as mulheres intercessoras, as mulheres que têm conexão e comunhão com Deus. Então, se você tem, reze por mim. Se tem gratidão pelo meu trabalho, mande luz e bênçãos para mim, para que eu possa continuar com essa missão. A Wanda Martins está falando que ela está divorciada há quase 2 anos, que agora que ela está se recuperando. Que o que ela passou é um motivo para ajudar outras mulheres. Certamente, Wanda. A separação e o divórcio são experiências de muita dor. Eu falo que uma separação começa 1 ano ou 2 anos antes do momento que realmente ela acontece. E ela termina 1, 2 anos depois, o luto da separação. Um processo de divórcio é um processo de morte e renascimento para as duas pessoas, para a mulher e para o homem, para as pessoas envolvidas, né? Às vezes nem sempre é uma mulher e um homem, né? Eu incluo e respeito os casais homoafetivos. Então, nesse sentido, é muita dor. É muita dor. E quando a gente sai disso, a gente sai completamente renovada e fortalecida. E acredito sim que você pode ajudar outras mulheres com isso. Agora, gente, lembrem de uma coisa. Não é só porque eu passei por uma situação que eu posso ajudar outras mulheres, tá? Então, você vai usar isso, Wanda, como o seu combustível, mas precisa fazer uma capacitação. E para isso que eu faço mentoring, é para isso que eu faço workshop gratuito, para que vocês possam ter informações, e para quem quer mesmo trabalhar, eu dou o mentoring, que é uma capacitação. Vocês precisam se capacitar, gente, por favor. É muita responsabilidade trabalhar com seres humanos. Eu estudei muito para isso, e é isso que eu ensino para as mulheres, para as profissionais que querem trabalhar com isso. Inclusive, que querem ter nisso uma renda, uma forma de sustentar a sua vida, de cuidar de si mesma, um caminho profissional, né? Você atende individualmente as mulheres que participam do grupo e desejam acompanhamento? Eu atendo, Márcia, eu atendo. Mas eu atendo hoje online, sabe? Não dou conta mais de atender no 1 a 1, no consultório, como eu fazia antes. Eu atendo online, eu faço constelação familiar online, eu atendo sim. E as mulheres do círculo de mulheres, geralmente elas querem atendimento, né? Sim, eu atendo. Vai começar o círculo em São Paulo, não sei se você é de lá. Oi, Ana, seu trabalho é muito lindo, vejo que demanda tempo. Será que pode se dar conta de um trabalho tão grandioso? Sim, Luzinete, claro que sim. Eu penso que eu estou dando conta bem do meu trabalho. Agora, tem algumas regras para isso. Primeira regra, escutar a si mesma. Cuidar de si mesma. Ouvir as suas necessidades para você não ser engolida por esse trabalho.
Segunda regra, ter um espaço de doação, onde eu trabalho com as mulheres, mas ter um espaço de nutrição, onde eu aprendo, onde eu me capacito, onde eu tenho uma mentora ou um mentor, mas eu acho que no caso de trabalho com mulheres, o melhor é uma mentora. Ter um espaço de aprender profissionalmente, de estudar, de me aprofundar, ler, fazer trabalhos terapêuticos, cuidar de mim. Dessa forma a gente dá conta, né? Alfa, boa noite, querida. Que bom que você está aqui. Outra mentoriana aqui. A Denise está falando que ela concorda com as minhas regras. Karina Nogueira, enxergamos os palcos e não os bastidores das pessoas. Exatamente. Exatamente. A gente vê a pessoa brilhando no palco e não sabe tudo que ela fez para se preparar, né? Exatamente isso. A Rejane Rocha está falando que trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E acredito muito nesses recursos para a superação e crescimento da mulher. Exatamente isso, Rejane. Quando a gente trabalha com violência, especialmente as mulheres que trabalham com outras mulheres que sofreram violência precisam muito olhar para elas com dignidade, para tirá-las do lugar de vítima, para que elas possam transcender aquela situação e transformar isso em força. É muito importante. Eu trabalhei durante mais de um ano no atendimento na Delegacia da Mulher, com mulheres vítimas de violência doméstica, sexual, e ao longo de todos esses anos trabalhando com mulheres presencialmente nos círculos, eu acho que não teve um círculo de mulheres ao longo de todos esses anos em que não tinha pelo menos uma mulher vítima de violência. Então, nós precisamos olhar para isso, abrir um espaço para isso, com respeito, com dignidade, porém, olhando para a força das mulheres, agir em todas as ações que nos cabem, mas olhando para a força das mulheres. Esse é o nosso grande desafio. É muito importante. Thelma Lira. Olá, Ana, sou pastora. Thelma Lira. E realmente acho que temos total condição de sermos tudo o que desejamos ser. Temos condições de tomar atitude de transformar nossa vida. Somos mulheres valorosas e podemos alcançar lugares altos. Que lindo. Que lindo. Deus nos ajuda demais. Feliz por encontrar você, Ana, e mulheres para poder trocar experiências. Já tenho um trabalho com pessoas, mas quero focar com mulheres. Que lindo, Thelma. Vem fazer workshop, eu acho que vai te ajudar muito a olhar para as mulheres de outra maneira. Tem outras pastoras aí que você vai encontrar no workshop. Tem várias pastoras me seguindo. Lá na página de confirmação do workshop, eu tenho respondido os comentários. Deixa lá um comentário de vocês, abaixo do vídeo. Marisa está tentando recuperar a sua autoestima. Marisa, esse caminho de se reconectar com você mesma, essa é a nossa lição de casa. Essa é a lição de casa de toda mulher. Encontrar seu caminho de volta para casa. Se reconectar com a sua própria força. Descobrir que a sua história não é ruim, não é horrorosa, não é vítima de nada. Que a sua história que te fez exatamente quem você é. Do jeito que você é. Honrar a sua história. Isso é um caminho de auto-amor. A Jéssica está falando, como eu faço para ter sucesso com o trabalho com mulheres? Cuido de 60 mulheres, bastante, Jéssica. E ainda vejo elas resistentes para o trabalho. Olha para você. Aonde que você está resistente? Aonde que você não está acreditando na força delas? Acha seu caminho de reconexão consigo mesma e através de você, de reconexão com elas, tá? Beth, Mirra, onde acontece o encontro? O workshop é online. O curso também é online. E a gente tem encontros online comigo de 15 em 15 dias, onde eu tiro todas as dúvidas das alunas, fico conhecendo a história de cada uma, todas podem falar, todas se conhecem, tem vídeo. E no final tem uma imersão aí sim, presencial de 3 dias em São Paulo, na próxima turma. A Érica Félix, eu preciso e quero ajuda para um dia ajudar. Exatamente isso, Érica. Muito lindo o que você está falando. Primeiro a gente se ajuda para poder ajudar. O que mais? Você nos passa tanta paz, a Marta. Um beijo, Marta. Eliane Ribeiro, ainda não trabalho com mulheres, mas estou interessada no novo olhar. Que bom. Pretendo trabalhar com o público, ter uma renda. Suas dicas estão sendo maravilhosas. Que bom, fico muito feliz. Como iniciar um trabalho com mulheres, não tendo ainda engajamento, credibilidade? Fala um pouco sobre a postura. Beijo.
Olha, Nath, isso eu vou falar no workshop. Isso é exatamente o tema do workshop. Você chegou no ponto. Qual é a minha postura como profissional? Com que postura eu consigo começar o trabalho, me conectar com as mulheres, apresentar os meus propósitos, minha intenção? Com que postura eu ganho credibilidade? Né? Qual é a diferença? É exatamente sobre isso que eu falo no workshop. Se inscreve aí, que segunda-feira, quinta-feira, dia primeiro, eu começo a falar sobre isso, tá? Alguém me perguntou aqui o que é sistêmico. Sistêmico significa que você olha o todo, tá? Eu olho para mim, mas olho também a outra pessoa envolvida. Eu olho o meu lado, eu olho o lado da outra pessoa e busco uma solução que seja boa para todos, ok? Bom, minhas queridas, tem um monte de coisa aqui. Não vou conseguir responder tudo, tá? Mas agradeço imensamente, imensamente. Bom, minhas queridas, um beijo grande para vocês. Muito obrigada pela sua paciência, pela sua escuta, pelas perguntas tão boas que vocês me fizeram, tão pertinentes. Espero você, encontro com você na primeira aula do workshop, do quarto workshop Conexão entre Mulheres, onde a gente vai falar muito sobre a nossa postura, sobre trabalhar com mulheres, sobre a força feminina, sobre como se conectar. E eu vou compartilhar com você toda a minha experiência, a minha história, a minha trajetória e o que eu venho ensinando para as minhas mentorandas. Então, na quinta-feira eu te vejo na primeira aula, tá? Também agradeço, viu? Beth, Clau, também agradeço, queridas. Beijo, beijo para vocês, gente. Deus abençoe você também, Alfa, todos vocês. Beijo, gente. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.